A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe a todos nesse dia maravilhoso, que para mim, neste momento, é pela manhã, né? O período da primeira oração do dia, às 9 horas da manhã. Estamos nessa fase agora. E querendo lembrar os irmãos que nós estamos na construção da terceira coluna, no conjunto de 4 colunas, onde nós estamos edificando essas colunas sobre uma base sólida, que é uma rocha. Nós estamos cavando um buraco para nós conseguirmos chegar até essa rocha e assim nós cravarmos esta coluna, este pilar. E hoje é um dia meio atípico para mim, não vou ser muito alongado, vou ser um pouco breve, mas somente iremos fazer aquilo que tem que ser feito. Nós vamos começar nesta manhã explicando aos irmãos que cada coluna dessa ela tem um nome. A primeira coluna é o livro de Mateus, nós já edificamos ela com sucesso. Também edificamos a coluna do livro de Marcos. E agora estamos batalhando, trabalhando na coluna de Lucas. Peço aos irmãos a oração para que nós consigamos erguer essa coluna e o nome do Senhor ser glorificado. E logo em seguida nós teremos a coluna do livro de João, onde nós também teremos as nossas etapas a ser feitas. E na realidade, o nosso trabalho é esse. E nós seguimos uma orientação de períodos de oração, 3 vezes ao dia. Isso foi nos mostrado como base para podermos suportar a labuta do dia. E usamos como exemplo o profeta Daniel, que assim ele o fazia. Ele tirava 3 períodos do seu tempo para orar ao Senhor, do seu dia. Ele tirava o primeiro momento às 9 horas da manhã, que é a terceira hora do judeu, ao meio-dia, que é a 6ª hora para o judeu, e a hora 1/10, às 18 horas. Nada parava ele. Ele sempre estava orando ao Senhor nesse momento, porque ele entendia que isso fazia parte de um ritual que o deixaria mais fortalecido diante de Deus. Então assim nós também estamos seguindo essa orientação na construção dessas 4 colunas. E na próxima fase, nós estamos esperando em Deus fazer conforme Ele deseja, que nós íamos ajudá-lo a construir esse alicerce sobre essa base, sobre essas colunas. Então vamos orar nesta manhã, a oração da terceira hora, das 9 horas da manhã. Para mim, para você, eu não sei a hora que você vai estar assistindo, mas que essa hora possa ser sua hora profética também. Assim, eu te convido a fechar os seus olhos, a estar atento, para que o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Senhor Deus, nesta hora nós clamamos ao Senhor pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Deus, perdão dos nossos pecados. Te suplicamos, Senhor Deus, perdoa as nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, porque nós temos muito que limpar. Nós temos muito que estar no prumo na Tua presença. E nesta manhã eu vim te pedir, por favor, me ajuda, Senhor. Dá força aos Teus servos que também te buscam neste horário,
para que o teu nome possa ser glorificado. Oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, se conosco nesta construção, se conosco, Senhor Deus, nesta obra, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, pedimos ao Senhor a tua proteção aqui no nosso lar, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, a nossa propriedade, Senhor Deus, que possa ser protegida por ti. Também pedimos, Senhor Deus, por todos os pais de família que saíram já a labutar, as tuas servas, os teus filhos, os homens, as mulheres que trabalham, que já estão na labuta das 9 horas da manhã. Ó Deus, que o Senhor possa estar alcançando a cada um deles e dando força para que eles possam vencer o dia, Senhor, com alegria. Assim, Senhor Deus, eu venho te suplicar esta bênção e pedir ao Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Assim eu oro ao Senhor nesta manhã, suplicando a tua bênção, Senhor Deus, e te pedindo, derrama do teu Espírito sobre a nossa vida. Assim nós oramos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, onde o Senhor irá falar conosco através de parábolas, que são palavras que se ouvem e às vezes não se entendem, são palavras que são de fácil entendimento, mas com uma complexidade enorme de execução. Esta é a parábola, para aqueles que têm ouvido para ouvir e têm coragem para agir. E a parábola que vai estar em destaque é a parábola do semeador e o poder sobre a natureza. Lucas capítulo 8 fala sobre o semeador e Jesus acalmando a tempestade. No capítulo 8 de Lucas, nós iremos mergulhar nos ensinos e no poder absoluto do Filho do Homem, onde nós iremos entender a profundidade da parábola do semeador e também iremos descobrir em que tipo de solo está o seu coração, o meu coração. Iremos testemunhar a autoridade de Jesus sobre os ventos e o mar e a libertação do Geraseno e a fé inabalável da mulher com fluxo de sangue, culminando na ressurreição da filha de Jairo, um capítulo que prova que para Jesus nada existe, não existe causas impossíveis e perdidas, nem tempestades impossíveis de se acalmar. Essa é a visão panorâmica da leitura da Escritura. E eu convido os irmãos nesta hora a abrir a sua palavra, a sua Escritura no livro de Lucas, no capítulo 8, onde nós iremos ler a palavra do Senhor. Antes nós vamos orar, pedir ao Senhor que ela possa encontrar um lugar no nosso coração. Que a tua palavra ela possa operar o milagre de libertação, de cura, de restauração, expansão da nossa consciência, nos colocar no momento presente. Porque quando nós vivemos o presente, nós estamos na presença do Senhor. Muitas das vezes estamos com a nossa mente no passado, ou até mesmo no futuro, e esquecemos do momento presente. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Lucas, capítulo 8. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele,
E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A parábola do semeador, verso 4. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outras caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outras caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos o sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram-lhe, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que cai entre espinho, esses são os que ouviram a palavra, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou o põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se nem escondida, que não haja de saber e vir à luz. Perdão, mais uma vez. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. A família de Jesus, verso 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Jesus apaziguava uma tempestade. Verso 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram,
dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O endemoniado gadareno, verso 26. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço que te não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para os desertos. Era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que ele concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aquele que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estava possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Verso 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe na sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta. E indo ele, apertavam a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, do que estavam com ele: Mestre,
A multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? E Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe, dizendo, e temente, diante de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como logo a sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê só somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e eles lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido somente até aqui. Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor pela tua palavra que foi aqui lida. E te pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração. A tua palavra ela é muito clara na visão do evangelista Lucas, um homem que escreveu com detalhes, bem explicado. E eu te peço, Senhor Deus, que essa palavra ela possa encontrar lugar no coração daqueles que assim ouvirem, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, existe uma sequência aqui da providência da parte de Deus. Jesus, ele quando iniciou o seu ministério, ele não foi um homem comum. Ele não veio aqui como eu e como muitos dos homens ou muitas mulheres. Ele tinha uma missão de salvar e levar o evangelho. E a palavra fala que, interessante, não é? Era para ser o contrário. Era para ser os homens serviam a Jesus com seus bens. Mas a palavra fala que eram as mulheres que serviam Jesus com seus bens. Olha só, as mulheres recebiam algum agrado dos seus maridos, né? E elas juntavam entre si aquele pouquinho, porque geralmente é assim, né? A vida familiar, o homem, quando ele é o provedor, geralmente ele faz a providência da casa, e ali ele faz uma reserva, e nem sempre, nem todos fazem isso, dão um presente para sua esposa, para ela também poder fazer algumas coisas. E a palavra fala que muitas dessas mulheres seguiam Jesus e o serviam. Então, amados, a providência do Senhor, ela vem. Ela vem e muitas das vezes são muitas das vezes, na maioria das vezes, o sucesso do homem está sobre a sua esposa. Isso parece já uma lei da natureza. Tanto é que está escrito que a mulher sábia, ele edifica a sua casa, a tola destrói. A palavra não fala que o homem edifica a casa. A palavra não fala que o homem ele destrói a sua casa. Nunca ouvi falar isso. Mas eu quero deixar aqui uma ressalva para os irmãos entenderem
o quanto que as mulheres, elas são importantes na obra de Deus e na vida da família. O quão o Senhor ele tem cuidado e zelado pelas mulheres. Né? A mulher para o Senhor ela é muito especial. Tem muitos motivos para isso descrito na palavra, mas não é o momento de nós tocarmos neste assunto. E logo após a providência, o Senhor já coloca a parábola do semeador, porque para isso ele veio para semear. E ele disse, ó, vai ter palavra minha que vai cair na beira do caminho, as aves do céu vão vir, vão comer. Tem palavras minhas que vai cair no meio de pedregais, não vão brotar, mas vão morrer. Tem alguns que vão cair no meio do espinho e vão ser sufocadas, e algumas vão cair em terra boa e vão dar 100 por 1. E aqui foi explicado, né, cada detalhe de cada semente que caiu ali. A da beira do caminho, as aves, fala do diabo que deixa a pessoa até ouvir, mas ele vem e logo rouba. Algum mexerico aqui, outro ali. As que caem em pedregais são aquelas que são recebidas até com bom grado, mas elas não têm profundidade, a pessoa ela para ali. E as que caem também no meio dos espinhos, elas são sufocadas pelas coisas que as pessoas veem e ouvem, a mente fechada, bloqueada, não deixa com que essa semente ela cresça. A mente está blindada, não tem espaço para ela crescer. E assim ela pega e morre. Mas existem sementes que são plantadas em terra boa, coração humilde, sincero, um coração que é desejoso, que as vendas já foram tiradas, a pessoa já consegue enxergar melhor, ver melhor, perseveram, e a semente ela é cravada ali, e ela dá 100 por 1. E quando essa semente ela é disseminada no coração do homem, logo em seguida o Senhor fala da candeia. A luz ela brilha, você se torna diferente. E não tem como você se esconder. Não tem como botar um vaso em cima de você, você já é luz, você já recebeu a boa palavra, já aconteceu uma transformação, você já começou a dar fruto, você já não era mais do jeito que você era, você já não fala mais do jeito que falava, você já não anda mais do jeito que andava. E quando acontece isso com uma lâmpada, ninguém bota a lâmpada debaixo da mesa, não é para ficar escondida, ela fica no veladouro lá em cima. Você vai ser visto, não tem jeito. Você aceitou a boa palavra. E também o Senhor fala que ele tem uma família, né? Que nós temos uma família, que nós devemos honrar a nossa família. E a nossa família não é somente o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, mas todos aqueles que fazem parte da nossa sociedade. Esses são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos. Por quê? Entra aqui um detalhe, nós somos espelho um do outro, não é? Nós não podemos acusar e nem jogar pedras em ninguém, porque nós também temos a mesma sensibilidade que o outro. Por isso que o Senhor trata dessa forma. Muita gente vê pensa que é discriminação porque não entende. O Senhor estava simplesmente falando ali, ó, nós aqui somos todos semelhantes, tá? Aqui, pai, irmão, tio, primo, aqui todos somos um. Todos aqui estamos no mesmo barco. E a palavra fala nesse momento quando ele ensina que estamos todos no mesmo barco, qual é a próxima parábola que vem? A da tempestade. Da tempestade. Qual é a tempestade que você está passando dentro do seu barco? Qual é a tempestade que está gritando dentro da sua mente?
qual é o furor, o vento que está soprando nos seus ouvidos. Mas a palavra fala que quando você aceita essa boa palavra, essa boa semente, e ela nasce no seu coração, o Senhor Jesus, ele tem ali autoridade para limpar, para tirar aquilo que impede você de ver a grande obra e mergulhar dentro da presença do Senhor e expandir a sua consciência para coisas inimagináveis. E Jesus ali apazigua a tempestade. E a palavra fala que aquilo ali trouxe grande manifestações no coração das pessoas. E muitas das vezes é assim. Eu mesmo sou assim. Eu mesmo já vi assim. Pessoas improváveis, em um certo tempo, falar que aquilo ali é a morte que o espera. E daqui 3, 2 meses, quando olhar aquela pessoa, ela está completamente diferente, transformada diante de... Eu falo, meu Deus, o que aconteceu com você? Ai, agora eu ouvi a palavra. Tem algo novo dentro de mim, está acontecendo algo novo. Meu coração se abriu, eu me transformei em uma nova pessoa. E o fardo ele foi retirado das minhas costas. Hoje eu consigo andar. Hoje eu consigo caminhar. E logo em seguida também o Senhor mostra, né, que no meio do caminho vai existir grandes inimigos que vão tentar te arrebatar para a direita, para a esquerda, te jogar no fogo, te jogar no sepulcro. Mas basta uma palavra do Senhor, sai dele e fazer nova todas as coisas. Porque nós estamos numa guerra, irmãos. Ela é espiritual, ela não é uma guerra carnal. Ela está na nossa mente e muitas das vezes desce ao nosso coração devido aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas o Senhor quebra as correntes, as cadeias e nos liberta. Tanto é que quando isso acontece, a gente tem um desejo grande de ficar diante da presença dele o tempo todo, mas ele fala, não, peraí, eu te salvei, eu te libertei para você continuar aquilo que eu comecei em você. É legal, é muito bom você ficar comigo, mas vai para sua casa, vai para sua vida e diga o quão grandes maravilhas foi feito em você. Isso que é muito lindo. E nesse mesmo caminho, nessa mesma trajetória, quando os inimigos eles são dissipados da nossa vida, né? Porque eu não gosto de ficar falando nomes, irmãos, assim, que não, para não dramatizar, eu não gosto de esse negócio de amedrontar, isso para mim não existe. Mas quando esses inimigos eles são expulsos ao redor da nossa vida, ou de dentro de nós, da nossa mente, do nosso pensamento, os milagres começam a acontecer. Tanto é que os irmãos podem perceber que nessa passagem, de um lugar para o outro, o Senhor encontra com Jairo, que tinha uma filha, uma única filha, uma obra. A filha fala da obra que Deus tinha com ele. As pessoas veem uma menina, uma filha, mas essa filha é fruto de uma obra que estava morta por algum motivo. Às vezes uma inveja, às vezes uma calúnia, às vezes está prostrado, às vezes está desanimado. Mas ele clamou ao Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor ressuscite essa obra na minha vida. Que essa menina, que essa criança, que é tipo da obra de Deus, de quase 12 anos, ainda inocente, ela possa crescer. E a palavra fala que todos riam dele, tipo assim, esse não tem mais jeito, já morreu. A obra de Deus já morreu na sua vida, você não tem mais chance não. E o Senhor falou assim, eu vou. Isso aí é comigo mesmo, eu vim para isso. E a palavra fala que no meio deste caminho, ele encontra com uma mulher, outra mulher, que estava passando por um período difícil, ela estava perdendo a vida. A vida já estava esvaindo da vida, a vida já estava esvaindo do corpo dela através de um fluxo de sangue, que o sangue fala da vida. Ela já estava perdendo a obra.
E existia uma grande multidão, meus irmãos. Imagina o que essa mulher passou para chegar até perto de Jesus. Ela olhou para ele e falou assim: a minha única chance é ele. Essa mulher deve ter mergulhado no meio daquela multidão, deve ter levado tanto pisão nas mãos, nos pés, chutes, empurrões. O que você está fazendo aqui? Você está parecendo um cachorro. E ela não perdia a visão. Jesus está ali. Jesus está naquela direção. Eu consigo sentir. E a palavra fala que ela deve ter feito, não sabe, aquele último levantar de mão, estender de mão, que passa somente relando. A palavra fala foi isso, ela simplesmente tocou na orla dos seus vestidos e o sangue se estancou. A obra brilhou na vida dela novamente. E tanto é que isso foi tão poderoso que o próprio Senhor Jesus disse assim: eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou. E alguns falam assim: Senhor, mas como? Como? Pois o Senhor pode falar, a multidão, ela te oprime de todos os lados. E o Senhor está falando que alguém te tocou. Ele falou: eu sei, porque de mim saiu virtude. E no meio daquela confusão toda, ele deixou uma palavra para ela. Porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. Às vezes, uma palavra é o suficiente para a nossa vida. O Senhor sabe a condição que eu me encontro agora, sabe a condição que você se encontra agora. Vamos orar e entregar este período diante do Senhor, que essa palavra ela possa encontrar lugar no nosso coração. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste momento e entregamos esse período, Senhor Deus, na Tua presença. E ao ler a Tua palavra, nós pedimos que ela possa fazer morada no nosso coração. Como o Senhor expulsou, Senhor Deus, esses espíritos imundos, como o Senhor plantou semente em terra boa, como o Senhor ressuscitou, Senhor Deus, a filha de Jairo, representando a Tua obra, e curou a mulher do fluxo de sangue, retendo, Senhor Deus, a obra para que não se perca. Nós oramos ao Senhor e te pedimos: renova em nós, meu Pai, a Tua grande obra, para que o Teu nome venha ser glorificado. E nós, nesta hora, Senhor Deus, da oração, a oração da terceira hora do dia, o período das 9 horas da manhã, nós pedimos ao Senhor: fortaleça o Teu povo, para que o Teu povo possa ter entendimento e, através da Tua palavra, ter o desejo de buscar cada vez mais a Tua presença. Porque quanto mais formos luz na Tua presença, melhor será a nossa passagem, Senhor Deus, para a eternidade, essa transição onde haverá a separação do joio e do trigo, que nós possamos ser trigo diante da Tua presença, que o Senhor possa transformar-nos de joio para trigo, porque assim o Senhor tem poder, e abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, a nossa consciência para os momentos que nós estamos vivendo agora. E eu não posso deixar, ó Deus, de me lembrar daqueles que perecem, Senhor, nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nas casas de detenção, nos manicômios, ó Deus, abandonados pela rua. Muitas das vezes até agora não se alimentaram, mas em nome do Senhor Jesus ainda há tempo do coração de muitos serem tocados, Senhor Deus, e assim servi-los, para que o Teu nome venha ser glorificado. Assim, Senhor Deus, eu me despeço e te peço, Senhor Deus, sei com a minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Assim nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amados, nesta hora eu me despeço com aquele abraço muito lindo e gostoso no coração.
que só o Senhor conhece. E nesse abraço, humildemente, eu vos peço que, se você gostou, você achou interessante, você possa deixar o seu like, fazer o seu comentário e possa também compartilhar. E se você achar que é interessante, se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, o crescimento da obra de Deus, para que ela vá se espalhando. E esse é o modelo que o Senhor nos tem dado com simplicidade, para que do mais indouto ao doutorado possa entender com simplicidade que não seja minha voz, mas sim que seja a voz do Espírito Santo falando. A todos, a paz do Senhor Jesus e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Amém? Eu amo vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus.